Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário do ouvinte. Eu vou fazer aqui algumas considerações sobre a questão da luta de classes, né? Um conceito muito importante para a esquerda. E eu faço essas considerações não como uma aula, até porque esse tema não é um tema que eu tivesse trabalhado enquanto minha carreira de professor, né? Mas a partir de observações que eu faço das mudanças na sociedade que estão ocorrendo e do conceito que eu vou propor, que atualmente, na contemporaneidade, a luta de classe é principalmente uma luta pelo dinheiro. Nós temos, de um lado, uma gestão do dinheiro no plano do Estado federal que favorece, né, uma determinada classe da sociedade, né, e mantém a outra classe, a classe dos trabalhadores, à míngua, né, com uma escassez de dinheiro para a maior parte da sociedade, enquanto nós temos bancos e grande capital tendo lucros, né, e acumulando cada vez mais o dinheiro, o capital. Aí, no caso, dinheiro como parte do capital. E isso leva uma situação de crise, né, que uma desigualdade crescente uma desigualdade dentro da sociedade, uma desigualdade econômica crescente que leva a uma crise do próprio capitalismo, né, pela falta de um mercado consumidor que consiga absorver toda a produção. Então, isso leva a uma redução da produção, redução de empregos, e aí nós temos a recessão, uma crise, uma depressão, né? E tem também, atualmente, as criptomoedas privadas, como Bitcoin, Ethereum, etc., que são formas, né, das pessoas que têm já alguma condição, né, de participar desse jogo aí monetário, né, de conseguir privilégios e acumular, né, obter lucros, ganhos puramente financeiros, com a especulação, né, com essas chamadas criptomoedas. E isso também, então, faz parte do campo aí da luta de classes. E, por outro lado, nós temos uma ampla classe, uma ampla parte da população que teria interesse, né, num tipo de moeda que pudesse ser distribuída pelo Estado na forma de uma renda básica, né, ou de benefícios, como temos na Inglaterra, ou seja, um acesso direto dessa moeda para o cidadão, que poderia usar essa moeda através dos seus celulares ou aplicativos, né, até no computador ou em agências eletrônicas. Então, quer dizer, qual seria o interesse do trabalhador ou dos pobres em geral nessa luta pelo dinheiro? Seria ter acesso direto ao dinheiro que é emitido pelo Estado, né? Que isso fosse garantido constitucionalmente através de uma renda básica, como nós estamos caminhando para ter no Brasil e em outros países. Então, isso não é uma utopia, mas é algo bastante factível, quer dizer, você essa bandeira, né? Nessa luta pelo dinheiro, nós temos uma boa chance de conseguir melhorar a situação, né? Reduzir a desigualdade. Mas eu vou fazer aqui algumas considerações sobre a luta de classe no passado e essa luta de classes atual que eu vejo como uma luta pelo dinheiro, certo? Bem, primeiro eu vou discutir um pouco o conceito de luta de classes, que tem uma certa semelhança com o conceito de Charles Darwin de luta pela vida no livro A Origem das Espécies, né, que revolucionou a concepção sobre a evolução, né, biológica. Então, tanto no conceito de Darwin, de luta pela vida, quanto no conceito de luta de classes na economia política, tem um fator em comum que é a escassez, né? Então, em termos biológicos, você tem, né, os recursos necessários para a sobrevivência
um ecossistema, das várias populações que vivem no ecossistema, esses recursos crescem numa proporção aritmética e as populações, né, elas se reproduzem e sobrevivem numa proporção geométrica. Então, né, como Malthus já havia dito para a economia humana, no ecossistema nós vamos ter um descompasso entre o crescimento das necessidades dessas populações e o crescimento dos recursos disponíveis, né? Isso levaria à chamada luta de classes biológica, né? Desculpa, a luta pela vida biológica. Já a luta de classes na sociedade também vem de uma situação de escassez, né? Não dá para todos serem ricos, né? Até o planeta não comportaria, né, esse nível de consumo que os ricos têm para todos, né? Então, nós temos uma luta de classes em qual um processo histórico, né, de dominação, né, uma classe domina, explora, oprime a outra, ou as outras, né, depende aí de como a gente fizer a distribuição das classes, né? Em termos do marxismo, né, nós temos duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado, né? A burguesia proprietária dos meios de produção, o proletariado, ele não é as pessoas que compõem o proletariado, elas não são proprietárias desses meios, né, de produção, elas têm que vender a sua força de trabalho para poder ganhar o seu salário, o seu sustento. E temos também outros setores da sociedade que não são considerados classes fundamentais, que seriam a pequena burguesia e o lupenproletariado. Bem, eu estou supondo que vocês já conheçam isso, né? Eu estou só mencionando aqui para não me omitir, né, dessa teoria marxista ou marxiana que é realmente clássica. Num outro vídeo, eu já propus, né, uma reformulação dessa teoria em termos, né, da questão do acesso ao dinheiro. Então, nós teríamos um outro conceito de classes sociais com base no acesso ao dinheiro. Eu não vou voltar a esse assunto aqui. Mas existe em comum, então, entre a luta pela vida na biologia e a luta de classes na sociedade humana, né, a questão da escassez. Agora, tem diferença. Né? A gente não pode dizer que a luta de classe seria o resultado direto da luta pela vida biológica, porque tem diferenças. Uma das diferenças importantes é que a luta de classes muda de forma ao longo do tempo. Né? Nós temos, hoje em dia, não uma luta de classes no espaço público, né, nas ruas, ou na unidade produtiva, ou seja, na fábrica, né? Tomada de fábrica dos trabalhadores, ou, né, uma revolução como a soviética, em que os trabalhadores eles saem às ruas e derrotam a burguesia em termos militares, né? Há uma tomada de poder. Hoje não é assim, né? Então, acho que a gente não pode mais pensar nesses termos. Né? Suponha-se, por exemplo, que os trabalhadores tomem uma unidade de uma fábrica multinacional. Essa unidade ela faz parte de várias outras unidades que estão distribuídas em vários países e que têm seus lucros, né? Têm seus grandes lucros em conluio com os governos desses países. Né? Então, tem vários incentivos, por exemplo, na indústria automobilística no Brasil. Se os trabalhadores tomarem uma fábrica de uma dessas multinacionais, essa fábrica vai à falência logo, porque né, vai haver represálias, né, eles deixarão de receber esses benefícios, esses privilégios dos governos desses países, porque né, você vai ver, né, o dono dessas fábricas está jogando golfe, está participando de festinhas, né, junto com as pessoas os políticos e os gestores do Estado que determinam, né, votam os incentivos fiscais e outros tipos de incentivo, doação de terrenos, né, de obra de infraestrutura para essas empresas. Então, se os trabalhadores tomam uma dessa unidade, primeiro, essa unidade ela só faz uma parte do produto, no caso, o automóvel, certo? Não tem como produzir o carro inteiro naquela fábrica. Além do mais, as represálias serão praticamente fatais, né? Para haver uma gestão
operária daquela unidade produtiva, ela não vai conseguir sobreviver, certo? Então, não dá para a gente pensar em que o poder da sociedade está no espaço da indústria, ou mesmo do campo, né? Se tomar o latifúndio, né? A terra de um latifundiário, né? Dificilmente isso vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. Ou em termos dos serviços, né? Ou mesmo se a gente pensar, né, como naquela série A Casa de Papel, de se tomar a máquina de fazer dinheiro. Aquilo ali tem um valor simbólico, né? Pelo menos na primeira temporada, né, a gente vê assim, essa questão do simbolismo que tem, né, nessa série, de você estar, né, identificando o problema, só que a solução está errada, né? Primeiro porque o dinheiro de papel ele não já é minoritário em termos das transações comerciais que ocorrem nos países, né? Nós temos o dinheiro principalmente digital, né? E além do mais, né? Ali apenas uma unidade de produção de uma forma, de uma modalidade do dinheiro, não é ali o centro que decide para quem vai o dinheiro, né? Então, a gente está numa situação que, né, essa luta de classes, na atualidade, ela vai acontecer no plano do que o Mark Zuckerberg chamou de metaverso. Você tem a realidade física, biológica, social, e você tem também, né, essa realidade, essa chamada esfera pública digital, onde ocorrem as transações monetárias, inclusive, e várias outras transações e várias outras lutas ideológicas, né, lutas culturais. Então, é esse universo que está acontecendo, a luta de classes. Então, você pensar que você vai tomar o poder através, né, da tomada do poder nas fábricas, como, né, alguns trabalhadores na União Soviética pensavam, né, se a gente tomar as fábricas formando os soviets, né, nós vamos, então, ter o poder. Lenin já era crítico disso, né? O poder vai além da fábrica, né? O poder, ele naquela época ainda não havia toda essa concepção que a gente tem hoje, né? Por exemplo, do metaverso. Mas a Lenin já sabia que o poder, né, ele ia além da unidade de produção, ele perpassa, né, toda a vida social. Depois, com Gramsci, né, já na cadeia, né, no cárcere, ele já também formula toda essa questão que hoje em dia é chamada de guerra cultural, né? Você tem o poder distribuído em várias atividades sociais, né? Depois nós temos o Félix Guattari falando da revolução molecular, ou seja, a questão do poder nas várias instâncias do dia a dia das pessoas. E hoje em dia tudo isso está amarrado, integrado pela internet, certo? E também pelas operações financeiras que usam a internet, né? Como agora no Brasil o caso do Pix, né? Isso aí realmente tem uma força enorme, é muito útil para as pessoas e então mostra o caminho que essa luta de classe está tomando, né? O Pix é algo que, em princípio, não é para favorecer o trabalhador, mas que esse mecanismo que o Pix usa, esse mecanismo financeiro que está com base nos computadores lá do Estado, né, do Banco Central, pode ser usado para, né, acreditar para cada pessoa, não só para os trabalhadores, para todas as pessoas, acreditar uma certa quantidade de dinheiro mensal. Seria a ideia da renda básica universal, que inclusive já está aprovada no Brasil, né, pelo Congresso, e mais recentemente, na forma do Auxílio Brasil, foi inserida na Constituição, certo? Então, a história caminha certa por meios tortos, né? Porque realmente o Auxílio Brasil, a gente sabe que foi uma medida oportunista, eleitoreira, mas com isso o conceito da renda básica foi introduzido na Constituição, com 2/3, né, dos votos no Congresso. Então, eu entendo que esse é o caminho da luta de classes atualmente, certo?
Bem, na sociedade industrial do final do século XIX, início do século XX, realmente o maior peso da economia e das relações econômicas que estão ligadas com o poder político se fazia nas indústrias, né? Então, a gente compreende por que a questão da luta de classes nas unidades de produção era considerada assim, nuclear ou central, né? Naquela época, mas hoje isso mudou bastante. Não que a indústria tenha deixado de ser importante, né? Porque a produção industrial é essencial para a sobrevivência, né, da humanidade, né, para os grandes conglomerados urbanos, você tem que produzir uma quantidade de bens em escala industrial, certo? Mas as relações de poder que determinam o fluxo do dinheiro na sociedade, elas já migraram para uma outra esfera, né? Que é essa esfera aí do metaverso, essa esfera das transações com dinheiro digital, né? Então, se, conforme minha suposição, né, a questão do dinheiro, que é fundamental para definir as classes sociais, então a luta de classes vai acontecer nessa esfera digital em que as transações monetárias ocorrem, certo? Então, a gente tem hoje aquilo que alguns chamam de capitalismo financeiro, né? Por exemplo, o Ladislau Dalbo, aqui no Brasil, chama de capitalismo improdutivo, né? Porque é possível obter o lucro sem estar produzindo, né? O lucro financeiro, chamado de especulação financeira. E então, né, a classe dominante ela mantém o seu poder econômico obtendo lucros, ganhos, né, por transações financeiras, né, e então direcionando o fluxo do dinheiro para os seus bolsos, né, para os seus interesses. E a grande maioria da população, né, incluindo a classe trabalhadora, a pequena burguesia, o lumpenproletariado, todos esses setores aí ficam à míngua, né? Ficam com falta de dinheiro. Então, a questão toda aí, quer dizer, todos esses setores teriam interesse numa outra forma, outro modo de distribuição do dinheiro na sociedade, que não do capitalismo financeiro, né? Porque o capitalismo financeiro leva a uma concentração cada vez maior da riqueza por meio de ganhos financeiros, de quem tem acesso a determinados mecanismos. E quem não tem esse acesso fica de fora. Tem que ganhar sua vida, sobreviver, trabalhando para aqueles que têm dinheiro. Isso gera uma relação de servidão, de submissão. Então, é preciso haver uma mudança nessa estrutura do capitalismo financeiro para que a maioria da sociedade tenha acesso ao dinheiro necessário para a sua sobrevivência, sem precisar se submeter, se vender, né, para os ricos. Esse eu vejo o X da questão. Então, é aí que ocorreria a luta de classe. Pode acontecer assim, mobilizações de passeatas de rua para, né, para aumentar a consciência, mobilizar as pessoas, tudo isso é importante, mas não é decisivo. Decisivo é ter pessoas comprometidas com esse interesse dos trabalhadores e do povo nos lugares chave, com as senhas, com acesso aos computadores, onde as coisas, onde a distribuição, onde o dinheiro é emitido e distribuído. Isso não é só no Congresso, né, que vota o orçamento anual. O orçamento anual é muito importante, mas a gente está careca de saber que as emissões e os gastos do Estado não estão limitadas ao orçamento anual. Aí no governo Bolsonaro foi feita essa denúncia do orçamento secreto. Mas tem mais além disso, né? A gente conhece muito pouco como que o dinheiro que é emitido, como que ele é distribuído. Porque os bancos também podem emitir dinheiro ao conceder empréstimos, né? Só que, em princípio, teriam que ter reservas junto ao Banco Central ou compensar, né, esses valores junto ao Estado. Só que quem controla isso? Né?
os bancos acabam emitindo dinheiro mais do que eles teriam condições, segundo a legislação. Mas quem vai controlar isso? Quem tem acesso aos dados das atividades dos bancos, a não ser os próprios acionistas, ou talvez nem os acionistas tenham? Quer dizer, então, é algo complexo, né? Há estratégias bastante engenhosas que a classe dominante usa para manter os seus privilégios, né? E mesmo sem estar produzindo um prego ou um parafuso, certo? Eles estão acumulando cada vez mais capital por meio de ganhos financeiros, né? No capitalismo financeiro. E como combater isso? Aí que está, né? Falta uma inteligência da esquerda para saber como fazer isso, para ganhar essa luta de classe, né? Ou pelo menos perder menos, certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa palestra, porque eu acredito que, pelas minhas reflexões, eu teria algo a sugerir, né? Então, que seria essa questão de ter como alvo do interesse da maioria do povo, né? O modo de emissão e distribuição do dinheiro pelo Estado Federal, certo? Tá bom. Então, tem dois princípios, então, que eu formulo para o interesse da maioria da população nessa questão da luta de classes no plano financeiro, no metaverso. Primeiro, o Estado não pode se omitir de emitir dinheiro. Porque o neoliberalismo, no fundo, ele implica nisso. O Estado não emite dinheiro suficiente para fazer investimentos e para melhoria das condições de vida do povo, com base no princípio falso, né, de que só pode gastar o que arrecada. Isso vale para a economia doméstica, vale para uma empresa, mas não vale para o Estado, porque o Estado pode emitir, um Estado soberano, né, que tem a sua própria moeda, ele pode emitir essa moeda na quantidade que julgar necessário para cumprir suas funções sociais, certo? Então, o Estado precisa emitir, certo? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o dinheiro emitido tem que ir direto para o bolso do trabalhador, do povo, para as contas do cidadão. Então, para isso é preciso criar contas nos bancos públicos em que o dinheiro emitido vá direto para a conta do cidadão, sem passar pelos bancos que cobrariam juros, né? Ou taxas para repassar esse dinheiro os bancos privados. É claro, o banco privado, né, ele concede dinheiro mediante pagamento de algum tipo de taxa ou de juro. Tá certo, né? O banco privado é importante, ele deve continuar existindo, por exemplo, para ter pessoas sem cartão de crédito, né? Quem quiser fazer um empréstimo, por exemplo, para construir uma casa, pode fazer lá no banco privado, né? Eu não estou fazendo campanha contra os bancos privados, só estou dizendo que o Estado tem que emitir o dinheiro e dinheiros necessários para a sobrevivência das pessoas tem que ser colocado direto na conta do cidadão ou da cidadã. Pronto. Aí está resolvido o grande problema do acesso ao dinheiro. Então, as pessoas tendo uma quantidade de dinheiro mínima mensal para sua sobrevivência, elas não precisarão mais ficar submissas aos ricos, aos que têm o dinheiro. As pessoas poderão se associar, formar cooperativas, né? Poderão fazer projetos a partir da sua formação, do seu estudo e todas as condições que o Estado também precisa fornecer, né? De educação, de saúde. As pessoas, então, poderiam, em princípio, se organizarem e empreenderem e conseguirem empréstimos para criar empresas, né, para criar ONGs, fazer os vários tipos de atividade que elas queiram fazer, de modo autônomo e livre, né? Precisa ter dinheiro para isso, ninguém vai ser livre passando fome, né? Certo? E né, a gente teria, então, que valorizar toda forma que o povo tem de acesso a esse domínio do metaverso, né? Pode ser, né, as redes sociais
que são instanciadas em computadores de empresas privadas, como o próprio metaverso, né? O Facebook, Instagram, etc. E pode ser também, como tem na China, né? Redes sociais que o Estado propicia, né? Para o cidadão. Então, a gente precisa valorizar não só a conscientização das pessoas em termos éticos, né, da sua conduta, dos seus valores, mas também a mobilização e a tomada de consciência a respeito da esfera que está ocorrendo essa luta, para que as pessoas tenham condições de cobrar, de participar. Certo? Não dá para a gente ficar mais só limitado àquela visão antiquada, né, de uma luta de classe na fábrica ou nas ruas, né, ou de uma luta violenta, né, de tomada de uso de armas, como os guerrilheiros aí pensavam, né? Eu acho que foram pessoas heróicas que desafiaram a ditadura militar, né, com uma luta armada, mas isso não cabe mais, não tem nem pensar numa coisa dessa, né? A luta não é aí de dar tiro e morrer e arriscar ser torturado e sofrer consequências, né? Infelizmente, né? Por essa rebeldia, né? Que era muito justa, a meu ver, mas que estava errada mesmo naquela época, né? Já porque descolada, né? Do processo social, né? O povão estava satisfeito com o milagre econômico, então não ia aderir à luta dos guerrilheiros, certo? Bem, eu não sou nada original falando isso, né? Nós temos aí os livros do Gabeira, do Xará Alfredo Sirques, né? Que também fizeram esse tipo de avaliação desse período, né? Então, a luta de classes, né, seria nesse plano aí da esfera chamada esfera pública digital, que as pessoas têm acesso a ela através do seu celular, do seu computador, né? E que, então, seria muito importante as pessoas terem esse acesso e usarem esse acesso, essas redes, a internet e tudo mais, de uma forma mais construtiva do que tem usado, né? Porque o que a gente vê mais é fake news, né? Isso é muito bem usado pela direita, né? E picuinha sobre um monte de bobagem, né? Questões de comportamento, que quando existe abuso, existe discriminação, é claro que tem que ser denunciadas e combatidas, mas questões de gostos pessoais, né? Aí não adianta você polemizar muito com outras pessoas, porque cada um tem a sua perspectiva e tem direito de ter a sua perspectiva. Então, a gente precisa começar a pensar como usar a internet e entrar na esfera pública digital, né? E até criar redes oficiais do Estado para a gente interagir de uma forma mais séria e mais consequente para atingir o nosso objetivo último, que é, no meu ver, o acesso ao dinheiro. Porque só pelo acesso ao dinheiro as pessoas poderão ter liberdade, autonomia, vão poder empreender, né? Ganhar mais dinheiro, né? Por seu mérito, e ter uma melhor qualidade de vida, né? Ter uma melhor satisfação em todos os planos, né? Desde o plano biológico até o plano mental, né? Das suas aspirações mais subjetivas e tudo mais. Certo? Bem, gente, já estou me estendendo um pouco demais, né? Essa era a minha mensagem de hoje, então agradeço a quem assistiu até aqui e vamos prestigiar o nosso canal Bioética da Governança, que está trazendo essas discussões, né, que eu acredito sejam de um interesse grande para o povo brasileiro. Um abraço.